Oi, pessoal! Esse é o último vídeo da série baseada no livro Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Não sai daí, que você não vai querer perder o tema de hoje. Falar sobre sexo no casamento pode ser complicado, mas os pontos fortes e fracos de um casamento muitas vezes são mais óbvios no quarto do que em qualquer outro lugar. A qualidade do sexo pode ser uma coisa frágil pela obra do pecado na nossa vida, mas a graça de Deus inspira fé em cada área vulnerável do nosso casamento, inclusive o sexo. Queremos ajudar você a aplicar a palavra de Deus nessa área da sua vida e te dar esperança. Mesmo que essa seja uma área de frustração, de brigas ou de desespero, Deus quer reacender a fé no seu casamento para uma experiência sexual que seja boa para os dois. Afinal, foi ideia de Deus criar o sexo no casamento. O sexo é um presente maravilhoso dado por Deus. E esse presente não se limita ao casal, porque quando um casal tem uma vida sexual satisfatória, as pessoas em volta percebem a alegria e a unidade que há entre os dois. E isso dá glória ao Criador do casamento, Deus. Por isso vale a pena considerar o que Deus diz sobre sexo. Vamos ver lá em 1 Coríntios 7 algumas orientações muito importantes para o nosso casamento. Paulo escreveu essas orientações a uma sociedade conhecida por sua corrupção moral. Corinto tinha fama de imoralidade e a igreja de lá estava cheia de pessoas que tinham dificuldade em deixar esse tipo de vida. Em vez de Paulo ignorar esse problema e achar que cada um podia escolher o estilo de vida que quisesse, ele trouxe esclarecimentos sobre esse tema tão importante, que é a sexualidade. Paulo entendeu que o problema está no coração, que é o que realmente determina como vamos reagir ao sexo, dentro e fora do casamento. Ele também mostrou que Deus se importa com a expressão correta da sexualidade, afinal foi Ele quem criou o sexo. Nós vamos ver que a sexualidade no casamento é uma aventura de dedicação, de prazer e de dependência. O sexo no casamento é uma aventura de dedicação. Em primeiro lugar, dedicação à proteção mútua. No versículo 2, Paulo fala sobre como o sexo pode nos proteger no casamento. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O sexo no casamento é uma defesa que Deus nos deu contra a tentação. Hoje, nosso mundo não é diferente do mundo em que os coríntios viviam, onde o sexo é deturpado e o sexo fora do casamento é considerado normal. A pornografia é muito acessível hoje a qualquer pessoa. A nossa sociedade é obcecada por sexo e isso fica evidente nas músicas, nos filmes, nas novelas. Essa tentação a que estamos expostos pode destruir os nossos relacionamentos. Como se proteger dessa tentação, então? A sua proteção dorme ao seu lado na cama. Deus criou o casamento por muitas razões, e uma delas é nos proteger de ter uma vida promíscua. A maioria dos casais que tem uma vida sexual saudável nem percebe o quanto o seu relacionamento íntimo trabalha silenciosamente para evitar as tentações. É como um cano de escapamento do carro. Você pode nem saber que ele está lá, mas ele está te protegendo dos gases tóxicos que podem te matar. Assim é o sexo no casamento. Ele nos protege de um modo silencioso, mas poderoso. Quando negamos ao nosso cônjuge o sexo, nós o deixamos desprotegido, sujeito às tentações físicas e emocionais. Conversem sobre esse assunto. O sexo provavelmente é a área em que mais se pensa e menos se fala no casamento. Mas falar sobre esse assunto é muito importante. Os casais que se esforçam para falar abertamente sobre seus medos e seus desejos descobrem uma vida amorosa mais rica, mais confiante e mais intensa. Então conversem sobre isso. O que pode me levar a ser tentado em relação à intimidade física e emocional fora do casamento? Quais são os meus pontos fracos? Como o meu cônjuge pode me ajudar a resistir às minhas fraquezas? Em segundo lugar, nós devemos nos dedicar aos direitos mútuos. O versículo 3 diz: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido.
Por que o marido e a esposa devem satisfazer o seu cônjuge? Porque o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Está lá no versículo 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Em Corinto, essa afirmação parecia absurda, como pode parecer hoje para muitas pessoas. Mas o casamento é uma união em que o corpo de um é usado para agradar e servir ao outro. A união do casal não é focada em satisfazer a si mesmo, em sim satisfazer ao outro. Talvez para você isso pareça impossível. Talvez para você a intimidade física represente tensão, rejeição ou vergonha. Pode ser que você carregue muitas mágoas por coisas que você já fez ou que fizeram com você. E aí as suas relações sexuais podem ser frias, sem amor, manipuladoras ou motivadas apenas pelo desejo sexual. Entendemos a sua luta e a sua dor. A nossa esperança é que você veja que o sexo pode ser uma bênção e começar as mudanças junto com seu cônjuge, para isso se tornar uma realidade na sua vida. O poder de Deus pode mudar qualquer situação, dando vida e alegria onde antes só há derrota e tristeza. O plano de Deus para a nossa vida sexual é que ela seja maravilhosa, de acordo com o que Ele planejou para nós. No casamento, ninguém é mais importante do que o seu cônjuge. A Bíblia nos lembra que servimos o nosso cônjuge com a nossa sexualidade, protegendo contra as tentações e dando a ele o que ele tem direito. Conversem sobre isso. Quais os ideais de frequência sexual satisfatória para cada um? E entrem num acordo. O que distrai vocês ou desencoraja a ter relações sexuais? Como organizar seus horários para que vocês passem mais tempo juntos? Além disso, o sexo no casamento é uma aventura de prazer. Quando eu era criança, eu esperava ansiosamente pelo Natal para ganhar um presente. Como a minha família é muito grande, eu só ganhava um presente no meu aniversário e um no Natal. Então, imagina, a expectativa era grande para ganhar um presente. Mas depois que eu me casei e tive meus filhos, a expectativa mudou totalmente. A minha alegria agora é dar os presentes para ver a reação deles. Eu percebi que é muito melhor dar do que receber. No casamento é isso que acontece. A nossa maior alegria deve ser dar prazer ao nosso cônjuge. Na verdade, a generosidade é a chave para o sexo excelente. E a aventura está em descobrir como dar prazer ao seu cônjuge com o seu corpo. E esse processo não acaba nunca, não precisa parar por causa da idade, dos filhos ou das mudanças no corpo. Esse é um dos fatores que torna o casamento tão bom. A alegria de viver para outra pessoa e não para mim mesmo. Sem a graça de Deus, somos todos egocêntricos. Só pensamos em nós mesmos, não é? Por isso, Paulo nos adverte no versículo 5 a não nos negarmos um ao outro no casamento. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Não seja egoísta, usando seu corpo como instrumento de barganha. Sabe, se os dois estão comprometidos com o prazer um do outro, ninguém vai dormir desapontado. Eu não tenho que me preocupar em conseguir o meu direito ao prazer, porque a minha esposa já está pensando nisso. E como me agradar da melhor forma. É interessante que, com toda a influência negativa que o sexo tinha na vida dos coríntios, Paulo poderia ter dito: é melhor vocês eliminarem essa parte da sua vida, porque esse negócio de sexo é muito perigoso e vai levar vocês a pecar. Mas não foi isso que ele disse. Pelo contrário, ele incentivou os cristãos a terem uma vida sexual ativa dentro do casamento, para nossa satisfação e proteção. Pensem como Deus nos ama ao nos dar orientações para todas as áreas da nossa vida, até as mais íntimas. Deus nos alcança dentro do nosso quarto e se preocupa em nos ver felizes, usufruindo de tudo o que Ele planejou para nós. A alegria que vem de agradar o cônjuge é uma das razões porque o sexo nunca foi criado para ser uma atividade individual. A tentação do sexo solo é comum. Fantasias, pornografia e masturbação podem parecer uma boa opção,
Mas isso não faz parte de forma nenhuma do plano de Deus para a nossa sexualidade. O Senhor pode e quer te ajudar a superar as tentações. E o caminho para te livrar dessas tentações passa pelo seu cônjuge. Coríntios 10:13 nos dá esperança em relação às tentações. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Isso mesmo. Somos todos diferentes em nossos gostos e em nossas preferências. Para que o sexo no seu casamento seja realmente uma aventura de prazer, você precisa ser sincero com o seu cônjuge. Quanto mais você fizer isso, mais vocês vão desfrutar o tempo em que estão juntos. Por isso, diga ao seu cônjuge o que te dá prazer e o que é desagradável para você. O sexo no casamento também é uma aventura de dependência. Atos 17:28 diz que nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Deus deve ser o centro da nossa vida. Somos chamados a depender dele em cada área da nossa vida, incluindo a área sexual. Talvez você ache que não dá para misturar sexo e Deus na mesma frase. Mas pensa bem, a ideia foi toda dele. Uma coisa que percebemos logo depois que passa a lua de mel é que quanto o sexo é frágil no casamento. Muita coisa pode atrapalhar a nossa vida sexual. Trabalho demais, problemas de saúde, estresse, a rotina da casa, conflitos mal resolvidos e até mesmo a monotonia nas relações. Além, é claro, dos filhos. Quando as coisas não vão bem no casamento, o sexo fica mais complicado ainda. E aí não adianta tentar resolver o sexo sem entender por que as coisas não estão funcionando. Por isso, precisamos da ajuda de Deus para nos ajudar a entender qual é a raiz do problema. Imagina que sua luminária parou de funcionar e para resolver o problema você troca a lâmpada. Mas a lâmpada, na verdade, não estava queimada. E aí você tem que descobrir qual é o verdadeiro problema. Será que a luminária está com mau contato? Ou que o interruptor que está quebrado? Sem saber onde está o problema, você nunca vai fazer a sua luminária funcionar. Da mesma forma, há muitas ideias que podem te ajudar a resolver os seus problemas sexuais. Mas se você não focar na raiz do problema, não vai conseguir mudanças significativas. E por incrível que pareça, a maioria dos problemas sexuais tem origem, sabe aonde? No coração. Como pecadores que disseram sim, levamos para o nosso casamento pecados que afetam a nossa vida sexual, inclusive. Vamos ver aqui 3 pecados comuns que podem roubar a beleza do seu relacionamento sexual. O primeiro deles é a preguiça. A preguiça nos faz ser passivos e indiferentes. Paramos de nos preocupar com a aparência e nos conformamos com a monotonia. Começamos a achar normal a falta de desejo e deixamos sempre o outro tomar iniciativa. Muitas vezes essa preguiça vem do excesso de trabalho ou de considerar que não vale a pena gastar tempo ou energia nisso. Provérbios 26:14 nos dá uma visão do preguiçoso. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. Não seja essa pessoa que fica se revirando na cama sem fazer nada. Não dependa de si mesmo para mudar. Volte-se para Deus e peça que Ele te ajude a superar essa apatia e essa falta de vontade em relação ao sexo. O segundo pecado que te atrapalha em relação à vida sexual é a incredulidade. Experiências ruins podem ter te levado a duvidar de que a mudança é possível. Ele não me entende. As coisas nunca vão mudar. Não consigo corresponder às expectativas dele. O passado vai sempre me perseguir. Quando você diz essas coisas, a verdade é que você está dizendo que Deus não pode responder às suas orações, que Ele não é poderoso o suficiente. Esse tipo de incredulidade é devastador, não só na sua vida sexual, mas para todos os aspectos da sua vida. Isso é duvidar da própria natureza de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Outro tipo de incredulidade é quando você até acha que Deus tem poder para te ajudar nessa área.
Mas na verdade, ele não vai perder tempo com essas coisas, né? Parece egoísmo ou futilidade pedir para Deus intervir numa coisa assim tão mundana. O que acontece é que Deus nos criou como homens e mulheres, com necessidades e desejos. E Ele está sim disposto a nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Nunca duvide disso. E o terceiro pecado que afeta e muito a nossa sexualidade é a amargura. A amargura é uma das causas mais comuns da negligência em relação ao sexo. Ela brota da raiva e dos conflitos não resolvidos e se desenvolve como uma erva daninha que sufoca toda a intimidade. Casais amargurados usam o seu corpo como arma para punir o outro por ter errado. Contra a amargura, só há uma resposta: o perdão. Se você se identifica com esse pecado, veja o nosso vídeo sobre perdão e deixa que Deus mude o seu coração. Não há como ter uma vida sexual saudável se você guardar a amargura no seu coração. Não faça isso. Depender de Deus não é só deixar que Ele te ajude a vencer os pecados que estão te impedindo de ter intimidade com seu cônjuge. Não, é também depender da graça de Deus para criar um ambiente em que a intimidade sexual flui naturalmente. Depender de Deus é todos os dias ter a oportunidade de amar o seu cônjuge e dizer a ele: você é mais importante do que qualquer pessoa. Mesmo que você não seja romântico ou criativo, ore pedindo a Deus que te ajude a ser o cônjuge que o seu marido ou a sua esposa precisa. Veja o nosso vídeo sobre romance da série Decidindo Amar. Lá temos várias ideias de como fazer o seu casamento se tornar mais romântico. E você vai ver que com um pouco de boa vontade e planejamento, qualquer pessoa pode se tornar romântico. Verdade. O sexo excelente no casamento acontece quando você aprende a depender da bondade de Deus para te ajudar a se superar e tornar o seu casamento um lugar de alegria. Converse com seu cônjuge sobre que pecados têm te impedido de ter uma vida sexual de qualidade. Confesse e peça perdão a ele. Orem juntos sobre a sua vida sexual, entregando a Deus as suas dificuldades. Estamos terminando essa série, esperando que daqui para frente você sempre se lembrem que os seus pecados afetam quem está perto de você. E que para que o seu casamento tenha sucesso, você deve se arrepender, confessar e deixar o que está fora da vontade de Deus. Nós sabemos que tem muito mais coisas que vocês querem ouvir sobre esse tema e que não respondemos a todas as dúvidas sobre sexualidade. Por isso, vamos voltar a esse assunto em outra série. Então, não perca a próxima série. Se esse vídeo te ajudou, curte e compartilha com seus amigos para que esse ensino alcance outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? Até mais! Tchau, gente!